pessoal, aí vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Cálculo 3, agora falando sobre a regra da cadeia. Vamos falar nesta aula sobre a regra da cadeia, que é um tema um tanto quanto popular nos cursos de cálculo, não é mesmo? Bom, você deve se lembrar da regra da cadeia quando você estudou no Cálculo 1, por exemplo, mas lá no Cálculo 1 você estudava funções que tinham uma variável real e que iam numa variável real, ou seja, eram funções que iam de um domínio nos reais, né? E aí lá no cálculo 1, você viu que se essa função, se essa variável aqui, da qual f depende, se ela também dependesse de uma outra t, que eu posso dizer assim, é como se fosse uma nova função em relação a uma nova variável t, eu podia então ver que essa y era uma composição de f com g calculada em t, né? Então, quer dizer, eu tinha lá, primeiro a f dependia de x e aí em y, não é? Essa era a f, só que eu estou pensando que que a variável x depende de uma outra variável t através de uma função g. E aí, o que no cálculo 1 nós aprendemos? Nós aprendemos que a gente pode derivar diretamente a variável y com relação a t, né? Pensando na composição. Então, eu podia pensar que isso daqui era a composição de f com g, e aí eu derivava y em relação a t. Como é que a gente fazia isso lá no cálculo 1? A gente pensava assim, poxa, a derivada de y com relação a t é a derivada da f calculada na g vezes a derivada da g. Dito naquela forma, com aquele outro símbolo, né, dy sobre dt, eu podia pensar assim, poxa, essa é a derivada da f, ou seja, a derivada da y, mas com relação ao quê? A sua variável inicial, x. E aqui eu posso pensar que, já que x é g de t, que isso daqui é a derivada de x com relação a t. Então veja, como se eu tivesse dividido e multiplicado por x, assim, entre aspas, né? Essa simbologia nos dá essa impressão para a gente lembrar mesmo disso. Então a derivada de y com relação a t é derivar y com relação à sua x, e a x que depende de t, depois eu derivo e faço o produto. Não é? Isso aqui que nós vimos no cálculo 1, nós não, né? Vocês devem ter estudado no cálculo 1, essa regra da cadeia. Bom, agora nós estamos estudando nesse curso de cálculo 3 funções que dependem de duas variáveis reais e que vão para uma variável real. Então é algo similar assim. Você pode pensar que você tem uma função f que depende de duas variáveis x e y. Então você tem uma função f de xy, que a gente vai chamar de z, que depende de duas variáveis, x e y, não é? Então, eu estou pensando numa função de um domínio no R2 para uma variável real. Bom, mas aqui eu vou pensar assim, poxa, e se x fosse uma função de um certo parâmetro, de uma certa outra variável t, vou até dizer que essa função é x de t, e que a y também depende deste mesmo parâmetro y de t. Né? Como se fosse, por exemplo, o tempo, né? São várias condições que dependem do tempo, por exemplo, no mesmo problema, coisas do tipo. Né? Então, essa x e a y dependem de uma mesma variável t. Né? E aí eu posso pensar assim, poxa, eu sei derivar, quando possível, claro, f de xy em relação às suas variáveis x e y. Quando possível, eu sei derivar x e y com relação à sua variável t. E aqui, a regra da cadeia nos ajuda a entender quando e como a gente pode derivar direto z com relação a t. Quando é que eu posso derivar direto a função f, mas não em relação às suas variáveis x e y, mas sim em relação à variável t, da qual todas dependem. Tá? Então é isso que nós vamos fazer no primeiro momento, que é o que nós chamamos aqui nesse curso de regra da cadeia número 1, porque como a gente está falando com funções de mais de uma variável real, a gente pode estabelecer outras formas de regra da cadeia mais gerais. Uma delas eu vou comentar nessa aula sem muito detalhe. Essa daqui é a mais importante para a finalidade desse curso nosso, nesse momento. Olha só. Seja z igual a f de x uma função diferenciável em x e y. Diferenciável é um conceito que nós vimos nas aulas anteriores. Então, essa é uma função diferenciável nas duas variáveis, x e y. E eu vou assumir que x e y sejam funções de uma determinada t
E essas duas aqui, essas funções dependendo de t, também são funções diferenciáveis. Mas aqui, nesse caso, funções diferenciáveis, funções deriváveis são sinônimos, porque essas duas, x e y, são funções de uma variável real e uma variável real, são aquelas funções do cálculo 1. E lá no cálculo 1 a gente não tinha diferença entre o conceito de diferenciável e derivável, não é? Bom, sabendo disso, nessas condições, então eu posso concluir que a função z ela é diferenciável em relação a t. Tá? Então vejam só, primeiro fiquem atentos com relação ao conceito de diferenciabilidade. A f que está aqui é diferenciável na x e na y. Cada uma delas também é diferenciável em relação a t. Então isso aqui tudo, z relacionado a t, também é diferenciável, mas vejam, aqui é diferenciável do cálculo 1, é derivável, né? Porque eu estou de uma variável em uma, de uma em uma, tá bom? Então, pessoal, a gente já sabe que se aqui é diferenciável aqui, e essas duas também são, então aqui direto é também. E mais, eu sei derivar essa com relação a t diretamente. Como é que isso funciona? É similar lá no cálculo 1, a gente generaliza aquele conceito. Derivar z com relação a t é fazer o seguinte, é derivar a f com relação à sua variável x, mas vejam que aqui é derivada parcial, afinal de contas a gente está com uma função de duas variáveis, não é? E aí depois a gente multiplica pela derivada de x em t. X tem uma variável só, então é derivada mesmo. E aí depois nós somamos com a mesma coisa, ao invés de fazer isso em x, você faz em y. Então é a derivada parcial de f com relação a y, multiplicado pela derivada de y com relação a t. Observe que aqui é uma forma simplificada de denotar isso aqui, mas pensa comigo, se a derivada parcial, aqui eu tenho que calcular num ponto, e esse ponto é o x de t, y de t dado. E aqui é calculado num ponto t fixado também, tá bom? Então, isso aqui é uma simbologia para a gente lembrar de como aplicar, tá? Mas tem que lembrar que isso aqui está aplicado em certos pontos, num ponto t0, e aqui tem que entrar o t0, todo mundo dependendo de um certo t0 fixado, tá bom? Uma outra forma de escrever, aqui eu escrevi dz dt, né? Mas, aliás, dz dt tá certo, mas aqui eu posso, ao invés de escrever derivada parcial de f com relação a x e a y, eu podia ter trocado f por z, né? Dá na mesma, né, gente? dz dt é derivada parcial de z com relação a x, dx dt, e mais a derivada parcial de z com relação a y, derivada de y com relação a t. Tá bom? Então, para você lembrar que agora, como nós temos duas variáveis, vai ter que ter duas parcelas e cada uma delas você insere a variável como a gente fazia lá no cálculo 1. Não é difícil de memorizar, né? Bom, vamos fazer alguns exemplos bem legais. Eu vou demonstrar até essa regra da cadeia número 1, mas no final dessa aula, tá bom? Vamos antes fazer alguns exemplos de como é que a gente aplica, então, essa regra da cadeia. É legalzinho de fazer isso, sim, pessoal? Olha só. Pega a função f de xy como sendo x² y. Veja, uma função de duas variáveis em uma, como a gente tem estudado quase o curso todo. Só que eu vou supor que tanto a x quanto a y dependem do mesmo parâmetro t. X depende de t de que jeito? Ela é e elevado a t². E y depende de t de que jeito? É 2t mais 1. Então aqui é uma exponencial e aqui é uma função afim, tá bom? Então, temos duas aqui, x e y, dependendo de t. E eu quero derivar a f não com relação a x, não com relação a y, mas com relação a t, da qual todas dependem. Tá bom? E como é que a gente faz isso? Vamos derivar f com relação a t. Como é que a gente faz isso? Bom, pela regra da cadeia, já vamos escrever aqui, ó. Se eu quero derivar a f com relação a t, podia ter escrito z aqui também, né? Mas é que eu não chamei de z em nenhum momento, aí vou usar a notação de f. Como é que eu faço a derivada de f com relação a t? Eu podia até substituir x por e elevado a t², eu podia até substituir y por 2t mais 1, e aí derivar como a gente fazia lá no cálculo 1, tudo bem. Mas aqui eu vou usar a regra da cadeia como auxiliar. Segundo a regra da cadeia, vou até escrever aqui, segundo a regra da cadeia, não é Roberto Carlos, não é regra da cadeia, eu posso pensar assim, que isso é a derivada parcial de f com relação a x, vezes a derivada de x com relação a t, e aí eu faço a mesma coisa, só que em y, derivada parcial de f com relação a y, vezes dy com relação a t. Tá bom? E aí, pessoal, é só fazer as derivadas que nos convenientes, né? Olha, o que é a derivada de f com relação a t? Vamos calcular lá. Primeiro é a derivada parcial de f com relação a x. Observe só que
f com relação a x, x quadrado y, como é que eu derivo isso aqui em x? Poxa, o y é constante na história. Então, a primeira coisa vai ficar 2xy. Derivada você sabe fazer, né? E aí, o segundo passo é derivar x com relação a t. Como é que você deriva e elevado a t quadrado? Bom, você sabe que isso aqui é a derivada da exponencial é ela mesma. Só que tem um t quadrado aqui, que é como se fosse uma composição, e eu tenho que derivar esse t quadrado 2t. Ok? Então, aqui vejam que até aqui dentro estou usando a regra da cadeia do cálculo 1 mesmo, né? Bom, mas, como é que eu derivo f com relação a y? Faço de conta que x é uma constante e derivo aqui o que fica, o y está elevado a 1, cai 1 e aí fica 0 o seu expoente, então fica só x quadrado. Então, aqui fica x quadrado. Por fim, eu derivo y com relação a t. Derivar y com relação a t, derivar 2t mais 1, e aí fica só o 2. Tá certo? Então, observem só a derivada de f com relação a t, ou seja, a f' de xt, yt. Estou pensando em f, não em função exatamente de x de y, mas de t. Isso daqui é essa expressão toda, que eu posso até trocar, se eu quiser, por exemplo, o x por e elevado a t quadrado. Eu posso trocar o y por 2t mais 1, já que eles valem isso. Aqui ficou... Vejam, esse 2 eu vou até passar para cá, vai dar 4, né? Na verdade, observem que vai ter um et quadrado aqui que vai juntar com esse, eu vou ter 8. Porque 8 tinha 4, mas tem 2 et quadrado, né, pessoal? Então, et quadrado dali com esse daqui vai dar 2, então pulo o 2 aqui para fora. E ainda tem esse t aqui. Mas, o x é e elevado a t quadrado, e elevado a 2 vai ficar e elevado a 2t quadrado, só que tem um 2, né, multiplicando, vou colocar ele aqui para ficar mais bonitinho, e elevado a 2t quadrado. Tá bom? Claro que as contas eu fiz de uma maneira mais acelerada, porque você sabe manipular esses termos, né? Eu só realmente fiz o cálculo, o que me interessava é que você aplicasse a regra da cadeia, que entendesse como aplicar. E vejam, aqui já dava para entender como é que era a derivada de f com relação a t, só estava dependendo do x e do y, e aqui eu esclareci quem são o x e o y, ficou essa função enorme aqui. Mas essa é a derivada de f com relação a t, ok? Esse é o valor. Vejam, eu não pedi para calcular em t nenhum, mas se eu tivesse pedido para calcular num t específico, sei lá, t igual a 0, era só substituir então isso aqui por 0, e aí eu substituo na expressão por 0 e vi o que virava. Tá bom? É só um exemplo. Tá claro? Então lembra, para derivar uma função com relação a t, uma função de duas variáveis, eu derivo essa função em cada uma das variáveis e cada uma dessas variáveis em t, faço o produto como no cálculo, e cada variável corresponde a uma parcela. Tá bom? Exemplo 2. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 ele fala o seguinte, vamos lá. Pega f de xy, de novo uma função de duas variáveis reais em uma variável real, dada por x quadrado y, mais 3xy a quarta. Só que a x e a y vão depender de um mesmo parâmetro t da seguinte forma. X é seno de 2t e y é cosseno de t. E agora eu vou derivar a f com relação a t. Eu quero derivar direto a f com relação a t. Tá vendo? De novo, a x e a y dependem de um t, o z depende do x e y, então estou querendo fazer o z depender direto de t. E eu vou derivar direto assim. Tá bom? É isso que a gente quer fazer. Então, primeiro nós vamos derivar, como nós fizemos, aplicando a fórmula, e depois eu vou calcular num t específico. Então, vamos lá. Vamos derivar f com relação... derivada é uma variável só, desculpa a falha aí. É derivada de f com relação a t, é uma variável só, então é derivada mesmo, né? Não é derivada parcial. Com relação a t é uma variável só. Né? Então, vamos derivar f com relação a t. Segundo a regra da cadeia, o que é isso aqui? Isso é a derivada parcial de f com relação a x, vezes a derivada de x com relação a t, mais a derivada parcial de f com relação a y, vezes a derivada de y com relação a t. Tá ok? Então, vamos simplesmente aplicar o que nós temos aí, as informações que nós temos aí. Vamos lá. Qual que é a derivada de f com relação a x? Observa aqui. Essa expressão toda, então a primeira parte vai ficar 2xy, só que tem mais uma coisinha, né? Mais o quê? Tem mais, deriva aqui com relação a x, vai sumir o x, vai ficar 3y a quarta, ok? Bom, agora vamos derivar x com relação a t. X com relação a t é a derivada do seno de 2t. Derivada do seno é o cosseno de 2t,
Só que vejam que eu também tenho que derivar aqui dentro, derivada de 2t é 2, porque eu tenho aqui que fazer sim a regra da cadeia lá do cálculo 1, tá bom? Mas, vamos lá. Derivada de f com relação a y, aqui fica x², mas aqui também eu derivo em y, ó, o 4 vai cair, vai ser 12xy ao cubo. 12xy ao cubo. Opa, ficou pequenininho aqui, mas tem ainda que colocar o dy com relação a t, vou colocar aqui embaixo. dy com relação a t é a derivada do cosseno é menos seno. Então, multiplica isso aqui por menos seno de t. Tá bom? Ficou ruim aqui, vou só reescrever, pessoal. Eu podia reescrever isso aqui, talvez, dependendo do objetivo, fosse até melhor, trocar o x e o y. O x por seno de 2t, o y por cosseno de t. Só que ficaria muito grande, não sei se vale a pena, eu vou deixar em função de xy mesmo. Tanto de x, de y, quanto de t também, não vai ser problemático para o que nós queremos, tá? Então, cosseno de 2t, tudo isso ainda vezes 2, mais... Vou colocar o seno aqui na frente, vou trazer o menos junto, menos seno de t multiplicado por x² mais 12xy ao cubo. Vejam, essa é a derivada de f com relação a t. Ah, apareceu x e y, não era aparecer. Tá bom, troco o x por seno de 2t, troco o y por cosseno de t, resolvido, tá? Agora, o que foi pedido a mais no exercício, a segunda parte é para calcular em t. Então, a gente quer calcular a derivada de f com relação a t no zero. Eu vou escrever assim, ó, vou usar esse símbolo que é bastante usual. Derivada de f com relação a t, eu vou passar uma barra vertical e escrever t0, que é para lembrar que eu estou calculando no ponto t0. É a mesma coisa de dizer para você que eu estou calculando a derivada no zero. É a mesma coisa. Vou até escrever, vou até deixar aqui do lado, já que não temos espaço e não faz mal, né? É a mesma coisa de dizer que eu estou calculando a f no zero. Aí alguém vai falar assim, mas a f não tinha duas variáveis? Sim. Só que as duas variáveis dependem de t, e eu estou dizendo que é o t que é zero, tá bom? Então, quando você substitui o t por zero, então, não é que ela deixou de ser de duas variáveis, não. É que essas duas variáveis estão dependendo de uma, então essa função eu também posso pensar que ela depende de uma variável só, tá bom? Então, df dt em t igual a zero, como é que fica essa expressão? Pessoal, o que eu vou fazer? Eu estou com a expressão toda aqui. Eu vou substituir isso aqui por t igual a zero. Ok? Eu vou substituir isso aqui por t igual a zero. O que você deve estar pensando é que isso vai dar um trabalho danado, mas pensa comigo. Se eu vou trocar o t por zero, isso aqui vai dar o seno de zero. E o seno de zero você já sabe que é zero. E zero multiplicando qualquer coisa é zero, esse termo todo vai sumir. Tá bom? Então, eu vou me ocupar apenas dessa parte aqui. Essa parte aqui me diz o seguinte, eu tenho 2x calculado em zero, y calculado em zero, mais 3 vezes o y calculado em zero, só que a quarta, vezes cosseno de 2 vezes 0, vezes 2. Tá? E aí, pessoal, é simplesinho para a gente calcular, né? Porque, olha só, o x igual... quando eu dependo do t igual a zero, quando eu coloco o x de zero, observa lá a expressão, é seno de 2t. Troco o t por zero, seno de 2 vezes 0 é seno de 0, e seno de 0 é 0. Então, isso aqui também vai dar 0, por conta do x de 0 dar 0. Então, não esquenta a minha cabeça. Agora, 3y de 0 à quarta. Vamos lá. Y de 0, põe aqui. Troca o t por 0, fica cosseno de 0, que é 1. Então, isso aqui fica 3 vezes 1 elevado à quarta. Afinal de contas, y de 0 é 1, vezes cosseno de 2 vezes 0. Cosseno de 0 é 1. Isso ainda é multiplicado por 2. Veja que isso aqui deu 1 vezes 1, aqui vezes 3 vezes 2, 6. Tá certo, pessoal? Olha que legal. Eu consigo derivar f com relação a t, dar aquela expressão enorme, mas ao calcular num ponto específico, tipo t igual a 0, como foi pedido aqui, dá um número, 6, ok? Como a gente já esperava. Tá certo, pessoal? Fica um monte de conta, mas eu acho que não é complicado de fazer, concorda comigo? Vamos fazer um exemplo prático de interesse da regra da cadeia. Olha como é que isso é prático, como que isso é usado em situações reais, como, por exemplo, na física. Lá na física, você deve, inclusive, conhecer essa formulinha sobre a qual eu falo o exemplo 3. Seja P
a pressão, V o volume e T a temperatura de um mol de gás ideal. Então é um gás ideal, ou seja, para a gente poder usar todas as situações mais bonitinhas, sem interferência do ambiente, enfim. Seja P a pressão, V o volume e T a temperatura. Segundo a física, segundo informações da física, sabe-se que existe K em R, uma constante tal que PV... K? Desculpa a falha, pessoal. K aqui confundiria com o Kelvin da unidade, então vamos usar C. Sabe que existe C em R tal que PV igual a CT, tá? Então aqui é C. Eu escrevi errado, me perdoe, mas é uma constante. Sabe que existe uma constante C em R tal que PV, pressão vezes volume, é igual a essa constante C vezes temperatura. Ou seja, multiplicando a pressão pelo volume dividido pela temperatura, você tem uma constante. Você deve se lembrar disso aqui também como PV igual a nRT, e aí temos mais informações sobre a quantidade de mols, enfim. Isso aqui é lá da física, ou mesmo da química, né, já que estamos falando de um gás. PV igual a CT. Então é uma fórmula, tá vendo? Depende da pressão, depende do volume, depende da temperatura, enfim. Bom, imagine que você tem um mol de gás ideal com temperatura 300 Kelvin, que aumenta 0,1 Kelvin por segundo, tá? E com volume 100 litros, aumentando a 0,2 litros por segundo. E aí eu pergunto qual é a variação da pressão por segundo, e aí a pressão aqui tem que ser no sistema SI, que eu não lembro mais, estou colando aqui, você está vendo que eu estou colando, mas a pressão tem que ter o que mesmo? Tem que ser em Pascal? É Pascal, até que não estava tão ruim ainda de química, não, até que lembro alguma coisa, é Pascal. Né? No Sistema Internacional de Unidades, é Pascal. Então vejam só. O que eu quero dizer com isso? Vou até escrever aqui antes de sair fazendo as contas. Vejam, pressão, volume, constante, temperatura. Pessoal, do que depende a pressão? De um monte de coisa. Volume, do que depende? De um monte de coisa. Temperatura, do que depende? De um monte de coisa. Sei lá, cada problema, cada situação vai variar de acordo de alguma forma. Aqui está todo mundo dependendo do tempo, então porque está variando a pressão com relação ao tempo, está variando o volume com relação ao tempo, está variando a temperatura com relação ao tempo, somente, tá? Então eu estou pensando assim, poxa, P de T vezes V de T é uma constante não varia, temperatura em função do tempo, T de T. Tá bom? Então vejam, eu estou fazendo todo mundo variar com relação ao tempo. Isso aqui virou dependente apenas de uma variável, não é? Bom, acontece que visto assim tudo bem, né? Tá todo mundo variando em T. E aí eu poderia pensar em derivar isso aqui usando o cálculo 1, mas aqui eu vou pensar em derivar P com relação a T, dependente das duas variáveis. Olha só, vou esclarecer isso aqui. A gente não quer a pressão em função do tempo? Eu posso pensar que a pressão ela é essa constante vezes a temperatura dividido pelo volume. Observe que escrito assim fica evidente que a pressão depende de duas variáveis, volume e temperatura. Olha que legal, uma função racional em V em T. Tá vendo? Eu posso pensar que a pressão é uma função em duas variáveis. Quais variáveis? Volume e temperatura. Só que a gente já estabeleceu nesse problema que todas estão dependendo do tempo. Então é claro que é uma função em T, ou seja, eu estou pensando que cada uma das variáveis V e T depende de T, mas a P também depende de T. Tá vendo? Visto assim, é uma função de duas variáveis reais em uma variável real. Mas do jeito como o problema quer, é de uma em uma. Tá? Bom, vamos considerar isso aqui, essa fórmula. Então lembre-se, vamos começar aqui em cima direitinho. Segundo a própria fórmula que foi dada, eu posso pensar que a pressão ela é a constante vezes a temperatura dividido pelo volume. Visto assim, vou até chamar a atenção de vocês que a pressão depende do volume e da temperatura. É uma função de duas variáveis em uma. Ok? Bom, aí observa, de novo, eu quero que cada uma delas, eu quero que a V dependa do tempo, eu quero que a T dependa do tempo, ou seja, o volume vai variar só em relação ao tempo e a temperatura também. Falando em variação, vamos tentar entender o que significam essas informações que foram dadas aqui. Primeiro, o que significa esse aumentando a 0,1 kelvins por segundo? O K deveria ser maiúsculo, mas enfim. 0,1 kelvins por segundo aqui. Significa variação. Do quê?
da temperatura. Então, pensando nas informações do exercício, lembra que variação, vou até escrever como na física, variação da temperatura com relação à variação do tempo, a gente no cálculo faz o cálculo infinitesimal lá e a gente pensa isso como derivada parcial de t com relação a t. De t maiúsculo com t minúsculo. E aí essa variação está seguindo qual padrão? Está seguindo 0,1 kelvins por segundo. Então, se a gente pensar assim, essa derivada, o ΔT com relação a ΔT, né, está variando de 0,1. É como se fosse constante. É constante, a variação é constante de 0,1. Tá bom? A mesma coisa nós podemos pensar com relação ao volume. O volume com relação ao tempo, a variação em relação ao tempo é a mesma coisa. Esse mesma coisa, pessoal, tem que tomar um certo cuidado, né? Mas enfim, estamos aqui tentando aplicar de uma forma direta. dV com relação a T é o quê? É 0,2 litros por segundo. Essa variação também é constante. Tá certo? Então lembra disso, olha. Nessa situação, dt sobre dt é 0,1, dV sobre dt é 0,2. Ok? Vou deixar escrito aqui porque eu vou precisar apagar. Vejam que é constante. O Google está falando comigo, ele não sabe ao certo, ele não entendeu também. Bom, tudo bem, pessoal? Então vejam que essa é a variação, isso nos dá dt sobre dt e dv sobre dt. Ok? Bom, e aí a gente pode pensar o seguinte, eu quero, o segundo exercício, qual é a variação da pressão por segundo, qual é a variação da pressão com relação ao tempo. Então, na verdade, o que o exercício está nos pedindo é dp sobre dt, né? É dp sobre dt, a variação com relação a t. Só que a gente sabe da regra da cadeia que nós aprendemos nesta aula, que isso é a derivada parcial de p com relação à sua primeira variável v, vezes dv dt, mais a derivada parcial de p com relação a t vezes a derivada de t com relação a t. Tá certo? Isso é a regra da cadeia pura e simplesmente pensando em p como dependendo de v e t, e cada uma delas dependendo do tzinho, né, que é o tempo. Tá ok? Bom, então vamos aplicar isso aqui. Simples, simples, simples. O que é a derivada parcial de p com relação a v? É derivar isso aqui em v. E derivar isso aqui em v, como é que fica isso aqui derivado em v? O v está a menos 1, fica o menos ali, vai ser ao quadrado, menos ct sobre v quadrado, tá certo? É isso, né? Vezes dv dt, vou deixar aqui a princípio, mais, precisa de espaço. Derivada parcial de p com relação a t. Como é que deriva isso aqui com relação a t? O t está elevado a 1, cai e fica c sobre v. E a derivada de t com relação a t, que a gente ainda vai deixar aqui quietinho, porque não estamos numa situação específica. Agora, pensando nesta situação específica que nós temos, nesse caso que nós temos do exemplo, eu posso pensar em substituir as coisas aqui. Substituir o quê? O c é constante, né? O c é constante nessa história aqui, então vou deixar ele quietinho, né? Bom, só que a temperatura que foi me dada é de 300 Kelvin. Eu vou trocar essa temperatura por 300, porque é a situação que nos interessa. É a situação inicial, basicamente, né? Como se fosse a temperatura no caso inicial. Como se eu estivesse calculando isso aqui no caso inicial agora. Então, eu estou calculando tudo isso aqui na situação inicial, no tempo inicial, no T0. Tá bom? Isso aqui tudo calculado no T0, a situação inicial. Tá bom? Na situação inicial, a temperatura começa em 300, o volume está lá como 100, então 100 ao quadrado, ok? O dV dt é a variação desse tempo inicial, que não está mudando, é 0,1. C sobre V é C sobre o volume, que é 100. De novo, a variação de T com relação a T, que é 0,1. E aí agora, pessoal, é só fazer essa conta. Eu já me adiantei, claro, para a gente não perder muito tempo com isso. E aí isso daqui, quando você fizer essa conta, vai dar menos, vou colocar a resposta aqui, menos 0,05 vezes C. Vai depender do C. O que?
quilopascal. Agora eu fiquei com dúvida com relação à variável, pessoal, me perdoem um erro de física, eu não sei se eu fiz um arredondamento de alguma coisa ou se a unidade era mesmo quilopascal. Eu vou ficar devendo isso para vocês, mas como o objetivo aqui não é a física em si, e sim as contas, eu acho que isso é de... Bom, eu deveria ser um pouco mais preciso nisso, mas aqui eu me permito, por conta até do vídeo que está sendo gravado, eu não posso parar e, enfim, fazer qualquer busca, vamos deixar como está. Menos 0,005C quilopascal por segundo. Tá bom? Então, pessoal, resumindo a história, olhando para esta fórmula, eu vejo a pressão como dependente da temperatura e do volume. Segundo as informações do exercício, a temperatura e o volume dependiam do tempo e eu tinha as informações de como era a variação e qual era a temperatura inicial e o volume inicial. Certo? Então eu queria saber qual que era a variação da pressão por segundo. E aí, pessoal, a gente usou a regra da cadeia para obter a informação, a fórmula sobre a derivada parcial com relação ao tempo, sobre a derivada da pressão em relação ao tempo. Como é que a pressão variava em relação ao tempo? É de acordo com essa expressão aqui. Ok? O C vai depender, claro, de qual é o gás na situação, então ele fica como constante aí. Mas se eu colocar na situação inicial para saber como é que está a pressão, está aqui, ó, a variação vai ser de menos 0,005 C quilopascal por segundo. Foi só substituir as informações que nós tínhamos que na situação inicial a variação era de 0,1 e de 0,2, tanto para o volume quanto para a temperatura. Tá bom? Respectivamente. 4. Vamos fazer mais um. Vamos fazer um exemplo 4. Tem alguns exemplos que não fica bom, né? Espero que você tenha entendido esse, mas eu mesmo não gostei da explicação que eu fiz. Espero que você tenha gostado, ou pelo menos entendido, já tá bom. Exemplo 4, vamos lá. Seja Z igual a f de e elevado a t quadrado seno de t. Observe, é uma função de duas variáveis, x e y. A x é e elevado a t quadrado, a y é seno de t. Tá dito de uma vez só, tá? Mas é o mesmo contexto que nós temos usado desde então. E f é uma função diferenciável, sabemos que e elevado a t quadrado também é diferenciável, seno de t também sabemos que é diferenciável, e vamos calcular a derivada desta função com relação a t. Claro, eu podia fazer isso usando cálculo 1? Acho que não, porque não foi dada a expressão da f, né? Mas eu posso calcular, observem nesse exemplo 4, qual é dz dt, usando a regra da cadeia. O que me diz a regra da cadeia? A regra da cadeia me fala que isso aqui é a derivada parcial de z com relação a x, vezes a derivada de x com relação a t. Você vai falar assim, mas quem que é x? X é a primeira variável aqui da qual f depende, é e elevado a t quadrado. Mesma coisa eu faço com relação à segunda, que no caso aí é y igual a seno de t. Ok? Okidoki? Bom. Tá bom. Agora, vamos pensar o seguinte. O que nós temos de informação aqui? O que nós podemos melhorar dessa expressão? Derivada de z com relação a x, eu não sei, não vou saber, porque não me foi dada a expressão de z. Eu não sei qual é a expressão da f, a expressão final. f de xy igual a... não sei. Não me foi dada informação nenhuma, inclusive sobre a derivada, eu vou deixar ela aqui. Mas a x é o e elevado a t quadrado, e eu sei que a derivada de x com relação a t quadrado é 2t e elevado a t quadrado. Nós já fizemos isso, inclusive, nesta videoaula. Tá bom? Derivada de y com relação... derivada de z com relação a y também não sei, já que eu não sei a expressão de z, então não sei essa derivada. Mas a derivada de y com relação a t é a derivada do seno, e a derivada do seno é o cosseno. Tá bom? Ok. Tá aqui. Veja, eu só usei a regra da cadeia, só que eu só pude substituir esses dois termos. Bom. Está escondido, mas agora eu vou especificar que isso daqui é a derivada de z com relação a t num determinado t igual a alguma coisa. O exercício está pedindo para eu calcular no t igual a 0, que é a derivada parcial no zero. E a derivada parcial no zero é isso aqui calculado no t igual a 0. Isso me diz que eu tenho que calcular isso aqui no zero. Olha, isso aqui é calculado no x0, y0.
Tá vendo? A gente sempre esconde isso aqui, né? Mas é importante lembrar que a z depende de x e y. E aqui, então, tem que depender de x e y, no caso, calculado no zero. A gente esconde isso, mas aqui é no ponto que a gente tem que... nesse caso, como eu quero calcular especificamente no ponto, eu vou colocá-lo. Aqui, eu vou trocar por zero sempre que possível. Opa, 2 vezes 0, zerou tudo. Ah, nem precisava. Zerou, tá bom. Tudo isso aqui vai zerar. E aqui, de novo. Derivada parcial de z com relação a y está calculada em quê? No x0, y0. Opa, 0. 0. Vezes, vai ficar pequenininho, vou colocar aqui meio na gambiarra, tá, pessoal? Vezes o cosseno de 0. Substituir o t por 0. Ok? Então, vejam, aqui era a expressão geral, dependia de qualquer t. Então, estava escondido aqui que dependia de x de t, y de t. Estava escondido que dependia de x de t, y de t. Tudo bem? Agora aqui eu especifiquei porque eu estou colocando um específico t igual a 0. Aí vejam que o exercício nos dá uma dica. O exercício nos diz que a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 0 é 5. Mas por que ele me deu no ponto 1, 0? Não sei. Vamos tentar pensar. Primeiro, isso aqui tudo zerou, né? Que legal, isso aqui tudo zerou, sumiu, só ficou essa parte. Tá bom, só ficou aquela parte. Vamos ver. Derivada parcial de z com relação a y, calculado no x de 0 e y de 0. X de 0 e y de 0. X de 0, eu sei que o x é e elevado a t quadrado. Então, isso aqui é e elevado a 0 quadrado. E elevado a 0 quadrado é e elevado a 0, que é 1. E o y de 0? O y de 0 é seno de 0. Seno de 0 é 0. Opa! Isso aqui é a derivada parcial de z com relação a y no ponto 1, 0. Então, vezes o cosseno de 0, que a gente sabe que é 1. Derivada parcial de z com relação a y no ponto 0 vezes 1. Ah, isso aqui o exercício deu. 5. Isso é 5 vezes 1. Isso é 5. Opa! Z' de 0 é igual a 5. Z' de 0 é igual a 5. Conclusão que nós buscávamos. Legal, né? Tá vendo a gambiarra? Não me foi dada a expressão do z, não foi me dito em quem que o f leva o x e o y, não me disse a expressão da f, só me disse que ela era diferenciável, que me permitia, olhando para tudo isso, usar a regra da cadeia. E aí ele só me pediu a derivada no zero, me dando uma informação adicional de que a derivada parcial da f com relação ao x no ponto 1, 0 era 5, só me deu essa. E só com essa eu já conseguia chegar que a derivada da z com relação ao zero, no t igual a 0, é 5. Ótimo, é o que a gente queria, né? E mais uma, pessoal, aqui, só uma brincadeirinha, agora numa aplicação, não uma aplicação exatamente numa função, mas para gente, naqueles problemas que são um pouco mais genéricos, que tratam com umas situações menos específicas. Seja f uma função diferenciável em R2, cuja expressão eu não faço a mínima ideia, mas é uma função que satisfaz uma propriedade. É uma situação comum de acontecer, às vezes, na natureza, em alguma situação, em algum problema de engenharia, de computação, seja como for, de física, em que você tem uma propriedade. Então, você tem uma função que é uma função de duas variáveis x e y, que quando você troca o x por 3t mais 1 e o y por 3t menos 1, essa função resulta em 4, na constante igual a 4. Vejam, eu não faço a mínima ideia de como é que se comporta a função f de x, y, não sei. Mas eu sei que no 3t mais 1, 3t menos 1, ela dá 4 sempre. Sempre, para qualquer t. É isso que está dito aí. E aí, o exercício nos pede para verificar uma informação, para verificar que a derivada parcial de f com relação a x é menos a derivada parcial de y nestes pontos todos. Só isso. É claro que você deve pensar assim, poxa, como é que eu vou lidar com uma função de duas variáveis que eu não conheço as variáveis, não sei como é a função. Só que me foi dada informações sobre x e y, e as duas informações dadas sobre x e y nos indicam que tanto a x quanto a y dependem do mesmo parâmetro t. Ora, indicação para usar a regra da cadeia, né? Então eu posso pensar assim, o que eu posso pensar? Eu posso pensar assim, z é uma função f de x, y. Eu posso pensar que x é uma função dependente de t, que é 3t mais 1. Eu posso pensar que y é uma função dependente de t, que é 3t menos 1. Tá vendo? Estou no contexto que a gente tem trabalhado desde o início desta aula.
Só que eu sei que nestes pontos, dadas essas condições, a função z é 4, é constante, o f de x, y é 4 nestas condições. Certo? Então, nestas condições é 4, já é o suficiente para mim, porque eu posso pensar, então, em derivar z com relação a t. Não é? A regra da cadeia não nos dá resposta para isso? dz com relação a t, segundo a regra da cadeia, é o quê? É a derivada parcial de z com relação a x, dx, dt, mais derivada parcial de z com relação a y, dy, dt. Lembrando que eu estou escondendo os pontos aqui dentro, mas veja só, o que eu estou escondendo? Eu estou escondendo que aqui é calculado um determinado t, que aqui é calculado um determinado t, que aqui é no x de t, y de t e assim por diante. Ok? Bom, vamos lá. Pessoal, dz dt, isso daqui não nos faz com que z esteja dependendo de t. Isso aqui não é exatamente z de t. E aí derivar, isso aqui não está dando 4, segundo o exercício, sempre é 4. Eu estou derivando z com relação a t, eu estou derivando uma constante. Derivar uma constante não dá... É isso aí, 0. 0 vai ser igual ao que, então? Vai ser a derivada de z com relação a x. Lembrando que eu estou escondendo aqui, mas o que eu estou escondendo? Eu estou escondendo tudo isso aqui, 3t mais 1, 3t menos 1. Tá? Será que eu coloco? Acho que é melhor, né? 3t mais 1, 3t menos 1. Vezes dx dt. Poxa, qual que é a derivada de x com relação a t? É a derivada disso aqui, é 3. Mais derivada de z com relação a y. O que está aqui dentro? Isso aqui tudo, tá bom? E derivada de y com relação a t, derivada disso aqui é 3 também. Vejam só o que eu tenho. 0 igual a essa derivada vezes 3 mais a derivada daquela outra derivada vezes 3. Eu posso pegar isso aqui tudo e jogar para cá. Ou melhor, jogar isso aqui para cá. E aí fica assim, derivada de z com relação a x, em tudo isso aqui, 3t mais 1, 3t menos 1. Vou colocar o 3 aqui, tá, pessoal? 3 vezes isso é igual a menos, porque esse aqui vem para cá. 3, derivada de z com relação a y, vezes isso aqui tudo. Mas, claramente, eu posso cancelar os 3 agora dos dois lados e vai ficar derivada parcial de z com relação a x nisso aqui, igual a menos derivada parcial de z com relação a y nisso aqui também, que é exatamente o que a expressão tinha, o que o exercício tinha nos pedido para mostrar esta expressão aqui. Tá certo? Legalzinho, né? Simplesinho. Eu não sei qual é a função em geral, mas eu sei que a derivada parcial dessa função com relação a x e y se relacionam através dessa fórmula quando dependentes de 3t mais 1, 3t menos 1. Como é que eu obtive isso? Simplesmente sabendo que a f em 3t mais 1, 3t menos 1 era constante igual a 4. Usando a regra da cadeia. Ponto, né? Legal, ótimo. Então, vamos para uma nova forma de regra da cadeia. Olha que legal. Vou fazer uma segunda regra da cadeia. Mas antes de falar da regra da cadeia número 2, eu vou repetir o contexto da regra da cadeia número 1. Regra da cadeia número 1. Seja f de x e y uma função dependente, então, de x e de y. E sejam x e y funções dependentes de um determinado t. Ok? Era esse o contexto da regra da cadeia que nós falamos há pouco, da regra da cadeia que eu chamei de regra da cadeia número 1. Agora, eu vou pegar z, uma função diferenciável em x e em y, de novo, mesma coisa. Eu vou pegar x e y, duas variáveis, das quais depende z, que é f de x e y. Ok? Então, temos uma função dependente dessas duas, diferenciável, bonitinho, sem nenhuma novidade. O que vai mudar é que x e y, ambas, estão dependendo não mais de uma variável t só, mas de duas, u e v. Então, o x vai depender de um certo u e de um certo v, bem como o y também. Y vai depender desse mesmo u, y vai depender desse mesmo v, tá certo?
Vejam que isso através de uma função x de uv e y de uv, conforme está descrito aqui no enunciado. E essas duas funções são diferenciáveis. Tá vendo? Eu mudei de um parâmetro para 2. E tanto a x quanto a y dependem desses dois parâmetros. Tá vendo que é uma situação mais geral? Tinha uma função de duas variáveis e duas funções de uma. Aqui tem uma função de duas variáveis e duas funções de duas. Está aumentando, né, as situações, mas estou nessa agora. Será que eu também posso pensar em derivar z com relação ao u e v? Quero derivar direto? Como a gente fazia aqui, que nós derivávamos z com relação a t? Derivar z com relação a t é fazer z' de t. É derivada de uma variável em uma, é do cálculo 1. Derivar z com relação a duas, derivar z com relação a duas, eu então tenho uma variável dependente de outras duas, u e v, então não tenho mais derivada do cálculo 1, tenho derivada parcial. Estou pensando em derivada parcial com relação a u, estou pensando em derivada parcial com relação a v. Será que eu consigo calculá-las? E a resposta é que sim, se z for uma função diferenciável, se x e y forem diferenciáveis em u e v, então a z é diferenciável em u e v. E mais ainda, não está escrito o que eu acabei de falar, né? Mas z diferenciável em u e v, e mais eu tenho as fórmulas. A derivada parcial de f com relação a esta u, como é que eu calculo? Do jeito mais bonitinho possível. Derivada parcial de f com relação a x e de x com relação a u, mais a parcela similar a essa trocando x por y. Como se eu estivesse indo por x, indo por y, eu volto aqui. Eu também posso fazer a derivada parcial de f com relação a v. E é a mesma coisa. Eu derivo f com relação a x e x com relação a v agora. Mais derivada de f com relação a y, derivada de y com relação a v agora. Tá bom? Então veja, o que está mudando? Se eu estou derivando com relação a u, eu vou colocar o u aqui embaixo. Se eu estou derivando com relação a v, eu vou colocar o v aqui embaixo. Bem como a gente fazia agora há pouco, em que se era t aqui, aparecia t aqui embaixo, mas não era parcial. Era derivada do cálculo 1, a derivada dx dt. Mesma coisa, tá bom? Bom, eu não vou fazer a demonstração da regra da cadeia número 2, eu vou fazer mais no final da aula a demonstração da regra da cadeia número 1, mas essa daqui ela é similar àquela, então essa realmente eu vou omitir, tá bom? Mas vocês podem consultar por aí nos livros de cálculo, vocês devem encontrar tranquilamente, tá bom? Bom, vou fazer alguns exemplos agora simples sobre essa segunda regra da cadeia. Tá? Sobre essa segunda regra da cadeia. Vamos lá? Deixa eu ver, acho que vou fazer um ou dois exemplos. Só um segundinho para a gente ver aqui. Deixa eu pensar, acho que vão ser 2. Vamos ver aqui. Vamos lá. Primeiro esse exemplo aí. f de xy igual a e elevado a x seno de y. E aí, x depende de outras duas variáveis u e v da seguinte forma. X é uv quadrado e y é u quadrado v. Eu quero calcular cada uma das derivadas parciais. Então, vamos lá. Derivada parcial de f com relação a u. Segundo a regra da cadeia, eu vou só escrever a regra da cadeia, mas você sabe que nesse caso tem que ser a segunda. Afinal de contas, a f depende de x e y, e tanto x quanto y depende de u e v. Eu estou no contexto da segunda regra da cadeia, não preciso escrever que é a segunda. Tá? Bom, como é que fica isso aqui? Eu posso pensar que isso aqui é a derivada da f com relação a x, vezes a derivada parcial de x com relação a u, mais derivada parcial de f com relação a y, vezes a derivada de y com relação a u. Simples assim, né? Então, vamos lá. O que é a derivada de f com relação a x? Eu olho para a expressão lá, derivada de f com relação a x é isso aqui. Eu faço y como constante, isso aqui não vai mudar, vai dar e elevado a x vezes seno de y, tá certo? Porque a derivada da exponencial fica ela mesma. Depois, derivada de x com relação a u. Com relação a u, v quadrado fica constante, isso aqui vai ficar só v quadrado. Mais derivada de f com relação a y. Agora o e elevado a x fica constante. Então, estou derivando o seno, a derivada do seno é o cosseno. Né? Então, fica assim, e elevado a x cosseno de y. Vezes a derivada de y com relação a u. Com relação a u, v fica constante, fica 2uv isso aqui. 2uv. Tá certo? Bom, vejam até que se você preferir, você pode colocar algumas coisas em evidência. Dá para colocar o v elevado a x em evidência, fica seno de y. Não precisa, tá? Só estou colocando, fica seno de yv mais cosseno de y mais mais duas vezes cosseno de y. Tá ok?
Assim já tá bom, mas se você quiser substituir o v pela expressão, se você quiser substituir o x por uv quadrado, você pode. Se você quiser substituir o y por o quadrado v, você pode. Então fica 2 cosseno u quadrado v, vai ficar pequenininho de novo, u aqui. Vejam, a expressão da derivada de f com relação a u ficou só dependendo de u e v, uma forma de escrever, mas assim já servia, já dava para entender o que estava acontecendo. O que vai acontecer se eu derivar com relação a v? Não vou fazer porque é simples cálculo, a gente está fazendo essa aula toda, né? Mas o que acontece se eu vou derivar f com relação a v? Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou derivar x com relação a v aqui, vou derivar y com relação a v aqui, o que vai mudar vai ser isso, e vai ser isso aqui somente. Tá bom? Acho que dá para você fazer aí, pausar o vídeo e tentar você mesmo fazer isso aqui, não é? Bom, vamos para o segundo exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Pega z, uma função de duas variáveis x e y diferenciável em x e y, só que quem é x e y? X é o quadrado mais v quadrado, y é o v. Então, eu tenho zf de x e y, eu tenho x como sendo uma função de duas variáveis uv dada por o quadrado mais v quadrado. Eu tenho y com relação ao v como sendo o v. Ok? Então eu tenho essas duas funções. E vejam que essas duas nós estamos vendo claramente que elas são diferenciáveis, afinal de contas, são polinômios em duas variáveis. Então nós sabemos que são diferenciáveis. Agora, a z não foi dada, mas a gente sabe que ela é diferenciável. Tá bom? E aí o exercício nos pede para calcular a derivada parcial de z com relação a u e para calcular a derivada parcial de z com relação a v. Como que eu vou fazer isso? Simples, simples, simples. De novo, pessoal, me permito fazer apenas uma, outra eu deixo como exercício. Eu vou fazer a derivada de z com relação a u e vou deixar de v para vocês como exercício. Regra da cadeia me diz que isso aqui é derivada com relação a x, derivada de x com relação a u, mesma coisa, só que agora em y. E aí, pessoal, ficou derivada de z com relação a x, que eu não faço a mínima ideia, mas o exercício me permite deixar em função delas, olha, calcule em função das derivadas, então não vai mexer, vai ficar aí. E a derivada de x com relação a u é o quê? É 2u. Mais derivada de z com relação a y vezes a derivada de y com relação a u. Pronto, acabou. Isso aqui vai ficar, não vai mudar. Ele falou para depender das derivadas de f. Está aqui, ó, dependendo, derivada de f com relação a x, derivada de f com relação a y. Vai ficar dependendo. A única coisa que eu tinha que mexer é nisso aqui. E claro, a derivada de z com relação a v é a mesma coisa. Ok? Posso generalizar isso mais ainda. Se eu tivesse uma função com 3 variáveis reais em uma, como a gente também tem trabalhado de vez em quando, e cada uma dessas variáveis x, y e z dependesse de outras duas, u e v, eu poderia pensar em derivar f com relação a u e v? Sim, eu poderia derivar f com relação a u fazendo o quê? A mesma coisa que nós fizemos na regra da cadeia número 2, só que não são mais só duas variáveis x e y, é z também, então coloco mais a parcela do z. Mesma coisa eu poderia fazer derivada de f com relação a v. Pessoal, isso aqui pode ser generalizado para funções de quaisquer variáveis, então, quaisquer quantidade de variáveis. Então eu tenho uma função f com 2 ou 3 variáveis, e cada uma das x, y e z depende de 2, 3 variáveis, sei lá. Sempre dá para generalizar da mesma forma esse conceito aqui da regra da cadeia, tá bom? E para fechar essa nossa aula, vamos fazer a demonstração da regra da cadeia número 1, só para você ver como é que a gente liga isso com os conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Vamos acompanhar por aqui como é que a gente demonstra aquele resultado. Lembrando o que diz a regra da cadeia, que se você tiver uma função de duas variáveis, a número 1, e cada uma dessas depender de um mesmo parâmetro, de uma mesma variável t,
Então, derivar z com relação a t significa derivar z com relação a x e fazer dx dt, mais derivar z com relação a y e fazer dy dt. Lembrando que vai ser similar se a gente provar para a regra da cadeia número 2 e tudo mais. Vamos fazer essa daqui para entender bem o que está acontecendo apenas, tá bom? Vamos demonstrá-la. Para demonstrar, eu vou assumir algumas notações. Eu vou denotar por ΔZ a diferença de z para o ponto dado. Detalhe, isso aqui tudo, pessoal, é calculado em t igual a t0. Isso aqui é calculado, o que está aparecendo aqui dentro, né? Aqui dentro está aparecendo x0 e y0. Aqui está aparecendo t0, aqui está aparecendo x0, y0, aqui está aparecendo t0. E qual que é a relação dessas coisas? x0 é x de t0, y0 é y de t0. Quer dizer, a condição inicial, é o ponto inicial, é o ponto no qual a gente está calculando a derivada. Tá? Então, vamos lá. Se eu calcular no x0, que é o x de t0, e y0, que é o y de t0... eu tenho essa expressão aqui, a diferença da função para a função calculada nesse ponto. Veja, quando tem esse zerozinho, porque é um número, né, fixado. f de xy menos f de x0, y0, que eu estou denotando também por z menos e0, vai dar na mesma nessa resolução, que eu estou chamando de ΔZ. Também vou chamar de ΔT a diferença de t para t0, também vou chamar de ΔX a diferença de x para x de t0, que é x menos x0. Vou chamar de ΔY, yt menos y de t0 e y menos y0. Só anotação, né? Observem que a função z, se eu calcular em função de t, é a função calculada em x de t e y de t. É uma função de uma variável real e uma variável real. Então, dz dt é a definição de derivada do cálculo 1, que é o limite de z de t menos z de t0 sobre t menos t0 quando t se aproxima de t0. Definição do cálculo 1. Ou seja, é o limite de ΔZ sobre ΔT com ΔT... tá errado aqui, só delta minúsculo. ΔT maiúsculo caminhando para zero. Tá bom? Vou chamar essa expressão de estrela, ou seja, estrela é a derivada de z com relação a t, que é esse limite. Agora sim, o fato da função f ser diferenciável em duas variáveis x e y, não sei se você se lembra, espero que sim, das nossas últimas aulas que nós revisamos, na verdade, o que significa uma função ser diferenciável em duas variáveis? Significa duas coisas. Primeiro, que existem as derivadas parciais de f com relação a x e y. E segundo, que este limite aqui de f de x e y menos f de x0, y0, menos a derivada parcial de f com relação a x em x0, y0, vezes x menos x0, menos a derivada parcial de f com relação a y, x0, y0, vezes a y menos y0, dividido pela norma de x menos x0, y menos y0, ufa, isso dá zero. Lembra? Essa é a segunda condição de uma função ser diferenciável em duas variáveis. Está lá, volta na aula de diferenciabilidade e procura isso aqui. É a definição de função diferenciável, vale esse limite, não é mesmo? Ou seja, olha o que nós temos aqui. Nós temos ΔZ, aqui nós temos ΔX, ΔY, vamos escrever isso direitinho? Ó, limite de ΔZ sobre não sei o que, ΔX, não sei o que, ΔY, com XY caminhando para x0, y0. Vocês estão falando assim, mas sumiu o quociente? Não, calma aí. Pega esse limite. É um outro limite, tá? ΔZ menos isso aqui. Se eu multiplicar e dividir pela norma, tá vendo? Multipliquei e dividi pela norma de x menos x0, y menos y0. Tá vendo? Não fiz nada. Multiplicar e dividir, multipliquei por 1. Só que aqui apareceu a expressão que nós tínhamos antes. A expressão que a gente sabe que dá zero. E isso aqui, bom, isso aqui vai dar zero também. Portanto, olha, pela função ser diferenciável, nós sabemos que isso dá zero. E quando x se aproxima de x0 e y se aproxima de y0, isso aqui dá zero também. Então, esse limite aqui em cima, que na verdade é esse, dá zero. Tá vendo que eu fiz uma gambiarra? Dividir, multipliquei pela mesma coisa para ver que esse limite dá zero? Bom, esse limite dá zero. Como nós sabemos também qual é a expressão da derivada de z com relação a t, sabemos que a derivada de z com relação a t é limite de ΔZ sobre ΔT, vou usar isso aqui. O que é o limite de ΔZ sobre ΔT? É dividir isso aqui tudo por ΔT, e aí isso me diz que é o limite da parte que sobrou, tá vendo? Joga essas partes aqui como se fosse pro outro lado, né? Tá vendo que é a mesma coisa? Isso aqui não dá zero, como se aqui desse zero no limite, então ΔZ sobre ΔT é isso aqui tudo dividido por ΔT também.
é a mesma coisa. Tá claro? Quando ΔT vai a zero. Bom. Tá ótimo, já tá ficando legal isso aqui. Vejam, derivada parcial de f com relação a x0 é esse símbolo aqui. Δx sobre ΔT quando o t vai a zero. Veja, isso aqui não depende de t, né? Por isso que saiu do limite, sem problema nenhum, uma constante em relação a t. Agora, Δx sobre ΔT depende de t. Tá aqui. O fy x0 y0, a derivada parcial calculada de x0 y0 é um número, é uma constante, pode sair do limite. Tá aqui. E aí sobrou o limite de ΔY sobre ΔT. Tá? Só que limite de Δx sobre ΔT, limite de ΔY sobre ΔT, exatamente a derivada da definição de derivada de x com relação a t, exatamente a definição de derivada de y com relação a t. Certo? Pronto, ó, demonstrado. dz sobre dt é a expressão que nós esperávamos para a regra da cadeia. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós terminamos essa aula sobre a regra da cadeia. Demonstrei para vocês o resultado. Neste curso, por conta da nossa finalidade do tempo compactado, devido à redução do tempo do calendário e tudo mais, um pouquinho de falta de tempo de vocês para estudar, enfim, as condições que nós temos para a realização desse curso, essa demonstração não vai ser cobrada de vocês. Eu só fiz ela para que vocês tivessem uma noção de como é que a gente conecta isso com tudo que nós temos falado nas últimas aulas e principalmente com o conceito de diferenciabilidade em duas variáveis. Mas é importantíssimo, fundamental, não tem como sair de um curso desse de cálculo 3 sem saber a regra da cadeia, como saber sair desse curso sem saber aplicar a regra da cadeia, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.